Trilogia a caminho, Anderson Silva e Chael Sonnen dando mais um capítulo na não tão rivalidade que eles tinham, mas enfim, vão se enfrentar pela terceira vez no grande finale do ex-campeão peso médio do UFC, lá em São Paulo, no dia 15 de junho, lá no Fight Night, no Spaten Fight Night, perdão. E aí, Gabriel Farelli, é o seguinte, Anderson Silva, de 49 anos, não está se aposentando, mas sim, só está apenas fazendo a sua última luta no Brasil. E aí eu te pergunto, meu amigo, primeira coisa, como é que você recebeu a notícia que Chael Sonnen vai pisar em solo brasileiro para enfrentar o Anderson Silva? E qual é o seu palpite para esse confronto? É uma luta que te agrada ou você acha que poderiam ter escolhido outro adversário para o nosso Spider medir forças no ringue do boxe? Bom, Léo, confesso que eu recebi com certa surpresa, né? Apesar da rivalidade entre Anderson Silva e Chael Sonnen, uma rivalidade que me moldou como fã de MMA, posso dizer assim, ali entre 2010, 2011 até 2013. Uma rivalidade que moldou o meu amor pelo MMA, mas confesso que não esperava, até porque eles já tinham dado sinais de que estavam tudo bem. Teve aquele programa lá que o Anderson e o Sonnen viram juntos o primeiro episódio da série sobre ele, eles fizeram aquela amizade e tal. Já teve outras entrevistas que eles estavam juntos, então não parecia ter clima para uma nova luta, e me surpreendeu. O Anderson já vinha fazendo mistério sobre quem seria esse adversário no boxe já há algumas semanas, e confesso que foi surpresa, me espantou, porque nunca foi o forte do Chael Sonnen o boxe, né? O Chael Sonnen é um cara do wrestling, né? Então, para uma luta de boxe, eu confesso que não esperava, mas achei interessante, achei uma sacada interessante da cervejaria que vai patrocinar, até porque não é só a luta, né? Tem toda aquela coletiva, tem toda aquela divulgação, e quem melhor do que o Chael Sonnen, acho que na carreira do Anderson, acho que nenhum rival conseguiu fazer o que o Sonnen fez com o Anderson em relação a toda essa provocação, trash talk e tudo mais. Então, achei uma boa sacada. Estou interessado nessa luta, eu acho que vai ser uma luta mais desnivelada do que foi no MMA, porque o Anderson é um cara que é do Muay Thai, é um cara já especialista na luta em pé, não é a especialidade do Sonnen, mas acho que tudo para ser um duelo interessante, uma coisa legal para atrair os fãs. Eu acho que vai valer a pena pro fã de lutas que tiver de bobeira nesse sábado, no dia 15 de junho, para sentar, tomar uma cerveja e assistir. Vai ser um duelo bem legal de se assistir, até mesmo para relembrar toda a rivalidade entre Anderson Silva e Chael Sonnen, que vem desde os tempos do UFC. Tá, e Gabriel, é o seguinte, a gente não sabe ainda se vai ser uma luta profissional ou se vai ser só uma exibição. Mas se puder sair na porrada de fato, se puder nocautear ali, quem é o seu palpite? Qual round você acha que pode acontecer um desfecho? Ou se você acha que vai para a decisão dos juízes? Bom, eu acho que se for uma luta vera, com todo respeito ao Sonnen, não dá, né? Repetindo, nunca foi o forte do Sonnen a trocação, nem nos seus tempos, nos seus melhores tempos de MMA. O Sonnen era um cara que era bom na luta em pé. Ele é um cara do wrestling, é um cara da luta agarrada, era o cara daquela luta chata, luta barra estratégica. Então, eu acho que numa luta de boxe, eu acho que vai ser complicado para ele. Mas eu acredito que vai ser um meio termo ali. Eu acho que não vai ser uma marmelada, mas acho que também os dois vão tirar o pé. Até porque, vale lembrar, né? O Anderson já tem 50 anos, o Anderson tem meta de fazer outras lutas antes de se aposentar definitivamente. O Chael Sonnen é um cara que trabalha com a visibilidade, ele é comentarista nos Estados Unidos, ele comenta para o UFC, comenta para a ESPN de lá, então é um cara que precisa estar com uma aparência minimamente decente, minimamente íntegra, para poder continuar o seu trabalho. Então, acho que vai ser um meio termo ali, nem nada muito marmelada, mas também não vai ser nada tipo vale tudo. Então, eu acho que é o suficiente, um sparring de luxo, podemos dizer assim. Eu acho que esse vai ser o cenário da luta entre os dois no boxe. E além da surpresa no boxe, também tivemos uma surpresa no mundo do MMA. Galera, quem esperava que o Colby Covington um dia fosse usar o nome do Charles do Bronx como um dos seus alvos principais para um eventual confronto no UFC? Eu, pelo menos, não esperava, né? O Charles nunca foi um cara que falou tanto assim de subir para o meio médio, nunca ali provocou o Colby, mas o norte-americano decidiu colocar o brasileiro ali como um potencial adversário e o Charles reagiu da seguinte maneira. Vamos lá, vamos ver como é que ele reagiu ao desafio barra provocação do Colby Covington. Abre aspas. Fiquei surpreso de ele ter falado meu nome. Colby tem esse jeito dele de vender a luta, falando besteira e besteira. Ele me chamou para lutar, falou que o jiu-jitsu dele é melhor, que o wrestling dele é melhor e que ele é melhor do que eu em tudo. Pode ser uma grande luta? Pode ser. É uma luta que me traria muito dinheiro, me faria subir de divisão
e eu lutaria mais forte. Mas se eu penso nisso, não sei. Vou deixar meus treinadores e o UFC baterem cabeça e decidirem. Fecha aspas para o Charles do Bronx. Então, Gabriel, é o seguinte, cara. É de fato uma surpresa, né? Se o Charles ficou surpreso, imagina a gente ali, né, que não está acostumado a ver um Colby desafiar os brasileiros, ainda mais fora do ranking da sua categoria. Então, eu quero saber a sua opinião. Você acha que é uma boa jogada para o Charles subir de categoria para enfrentar o Colby? E se você concorda com a fala do norte-americano, ele de fato é melhor no wrestling, no jiu-jitsu e em tudo que o brasileiro é? Bom, Léo, a gente falou sobre essa luta aqui, né? Sobre essa possível luta aqui na semana passada no Giro. E eu repito a minha opinião, sigo a minha opinião, eu acho que não tem nada a ver, eu sou contra essa luta. Eu acho que o Charles hoje está no outro patamar. E esse desafio do Colby prova o quanto o MMA é um esporte cíclico e um esporte interessante, né? Apesar deles terem praticamente a mesma faixa de idade, o Charles acho que tem 34 para 35, o Colby é um pouco mais velho. No Prime Colby ali, em dezembro de 2019, quando ele disputou o cinturão contra o Usman e deu trabalho, o Charles ainda não era o Charles de elite que a gente conhece hoje. Era um Charles talentoso, era um Charles já veterano, o Charles tem muito mais tempo de casa, mas era um Charles que a gente achava sempre meio de tabela ali, achava um lutador empolgante, de bom jiu-jitsu só. De lá para cá, o Colby ficou um cara que se tornou um cara muito inativo, com pouca frequência, e o Charles virou o Charles que a gente conhece hoje, ex-campeão, conquistou o cinturão nesse meio termo, e hoje é um cara que é idolatrado e é respeitado até fora do Brasil. Então hoje, o que seria inimaginável há 4 anos atrás e hoje acontece, é o Colby precisar falar do Charles para se manter na mídia, para se manter relevante, como eu mesmo falei isso na semana passada. Eu achei legal da parte do Charles, Léo, que ele não fechou as portas, tá? Ele segue com o foco dele para conquistar o cinturão dos leves, ele quer esse objetivo de novo, apesar da derrota para o Tsarukia. O Charles sabe que ali a divisão ainda está muito embolada. Uma vitória do Charles ali pode trazer de volta para o título. A gente vale lembrar que o Makhachev vai defender o cinturão agora dia 1º de junho e já deixou claramente explícito que deve subir de categoria caso ele vença o cinturão. Caso ele defenda o cinturão, desculpa. Então, o Charles está no bolo por uma nova disputa. Então, o Charles sabe que ele deixou claro, o foco dele continua sendo o cinturão peso leve, abriu as portas para um possível cinturão BMF contra o Maxi Holler e não descartou uma subida de divisão. Então, é inteligente da parte do Charles. Ele tá se mantendo relevante. Ele, eu tô para onde tiver relevante, onde tiver bons desafios. E ele tá vendo que, se caso de uma nova derrota, a situação ficar ruim para ele no peso leve, de uma nova constituição, ele vai ter outros cenários tão interessantes ou até tão rentáveis quanto uma nova conquista de título. Então, continuo sendo contra essa luta com o Colby, continuo achando que não tem nada a ver hoje, mas o Charles está sendo bem esperto de pensar, ele deve ter mais 3, 4 anos aí de carreira em alto nível, e que se as portas do cinturão peso leve se fecharem para ele, ele possa ter outras oportunidades boas quantas para se manter relevante. Então, nota 10 para o Charles pela estratégia, por não fechar nenhum tipo de porta, e deixa alimentar essa discussão, depois, mais para frente, quando essas coisas se desenrolarem no peso leve, ele decide o que for melhor para ele junto com a equipe. Galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que você achou desse confronto entre Anderson Silva e Chael Sonnen, que será realizado aqui no Brasil no dia 15 de junho. Te agrada? Chael pode dar um calorzinho ali no nosso brasileiro ou vai ser um passeio aí do Spider contra o seu antigo rival? E também, Charles do Bronx, qual deve ser a decisão dele sobre o futuro? Deve focar no cinturão BMF contra o Max Holloway na categoria dos leves? Deve tentar se aventurar nos meio-médios contra o Colby Covington, que diz ser melhor que ele em todas as áreas? Estou curioso para saber o que você está pensando sobre todos os assuntos abordados no Giro Superlutas de hoje. Então, vamos ficando por aqui. Eu peço a vocês, é claro, deixem um like, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no Superlutas. E, é claro, eu te espero na próxima edição. Valeu!